Qual o limite de idade para eu me tornar policial? Tá aí uma pergunta que muitas pessoas se fazem com medo, né? Será que eu ainda posso ser policial? Já passei dos 30 anos de idade? Quais são os requisitos etários para eu realmente conseguir ser um policial no Brasil? Eu sou o professor Murilo Marques, sou oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, sou policial há pouco mais de 10 anos e eu tô aqui para responder essa pergunta de vocês. Primeiramente, já te adianto, independente da sua idade, você ainda pode se tornar um policial. Sério, professor? Então eu realmente tenho tempo ainda para me tornar um policial? Você tem sim tempo para isso. Desde já, peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal e curtirem o vídeo, que isso aí ajuda a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas que estão interessadas em se tornarem policiais aqui no Brasil. Pessoal, olha só, o que acontece? A nossa Constituição Federal, ela prevê uma série de órgãos policiais, dentre eles Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, que é um órgão que já está extinto, a Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis e as Polícias Militares, além de termos o Bombeiro Militar. E uma coisa interessante aqui para vocês é que apenas uma dessas instituições, na verdade, vamos dizer duas, mas já que estamos falando de polícias militares, eu vou me ater a uma delas aqui, que é a Polícia Militar. Apenas as polícias militares estabelecem limites de idade para ingresso na instituição, além de outros requisitos, como a altura. Só que olha só, quando falamos de polícias militares, a gente tem que entender que nós temos diversos estados no Brasil. Então são, ao todo, 27, considerando o Distrito Federal, e cada um desses estados traz certas regras para que você se torne um policial militar. Só voltando aqui um pouquinho, eu falei para vocês que existe um outro órgão que também define limite de idade, que são os bombeiros militares. Então daqui a gente já tira isso, que são órgãos militares que estabelecem um limite de idade para que você possa ingressar na instituição, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos de polícias militares, depende do estado, como eu havia mencionado. Por exemplo, no Distrito Federal, 30 anos. No estado de Goiás, 30 anos para soldados e 32 anos para oficiais. E a maioria dos estados limita essa idade em 30 anos, tá? Existem estados que têm 32 anos de idade e existem estados, na verdade existe um estado que eu não me recordo agora qual, que ele estabelece o limite de 35 anos de idade. Porém, para as polícias militares e para os bombeiros militares, sempre haverá um limite de idade. Importante aqui citar que existe uma nova lei, que é uma lei federal, que estabelece requisitos gerais para as polícias militares no Brasil, que é a Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Bombeiros Militares, só que ela tem um tempo de aplicação, tá bom? Para que ela possa ser realmente aplicada nos estados. E essa lei estabeleceu o limite em 30 anos, beleza? Para todo mundo. Porém, como eu havia dito, apenas as polícias militares estabelecem um limite de idade. Então, se você quer ser policial federal, se você quer ser policial rodoviário federal ou se você quer ser policial civil, não se preocupe, porque para você não existe limite de idade para que você possa ingressar nessas instituições, tá bom? Você vai ter um limite mínimo, que é o limite da maioridade, que são os 18 anos de idade, porém, para limite ali para cima, então a idade máxima, você não tem idade. É muito comum a gente encontrar histórias, por exemplo, de pessoas que se tornaram policiais rodoviários federais aos 50 anos de idade, aos 45 anos de idade. Recentemente vi um sujeito que virou delegado de Polícia Civil aos 57 anos de idade. Ou seja, não se preocupe se você já passou da idade. Você perdeu a oportunidade, claro, de virar policial militar. Porém, as outras polícias estão de portas abertas para você. Basta sentar um bumbum na cadeira e estudar.